E aí galera, Marco Chess aqui da Chess Transdutores com mais um vídeo aí para vocês do canal. Nesse vídeo eu vou explicar de uma maneira bem simples o que acontece com cada cilindro, né? Em qual tempo está cada cilindro em determinado momento. Vou dar um exemplo para simplificar. Deixa eu passar a moto aí. Por exemplo, o cilindro 1 está em compressão. Neste momento, o que acontece com o cilindro 4, com o cilindro 3, com o cilindro 2, em qual tempo eles estão? Quem trabalha aí com osciloscópio, principalmente com transdutores, sabe a importância de a gente saber em qual tempo está cada cilindro, né, em determinado momento, para a gente fazer um diagnóstico aí correto, para a gente entender as ondas ali geradas, né, o que está acontecendo ali com cada cilindro. Então, vamos ali para a lousa, Lelê? O que a gente precisa saber? Primeira coisa, a ordem de ignição. No caso deste carro, a maioria dos carros aqui com 4 cilindros, a ordem de ignição é 1, 3, 4, 2, tá? Então, a gente precisa saber essa ordem de ignição. Eu costumo montar aqui esse esqueminha, né, que é fácil da gente entender: admissão, compressão, explosão, escape. Então, primeiro, né, vamos fazer aqui um ciclo completo, 720 graus aí do virabrequim, né, 2 voltas. O que acontece ali, né? Então, primeiro o pistão admite, né, o cilindro ali admite. Depois da admissão é o tempo de compressão, depois o tempo de explosão e por último o tempo ali de escape, né, tempo de escapamento. Assim fica fácil da gente visualizar. Vale lembrar, né, que independente da quantidade de cilindros que tenha esse motor, ele pode ter um cilindro, 3, 5, 4, 6, 12, em 2 voltas do virabrequim, 720 graus, um ciclo completo, cada cilindro vai passar por esse processo, tá? Em 2 voltas do motor, ali do virabrequim, todos os cilindros vão passar pelo tempo de admissão, compressão, explosão e escapamento. Então, vamos ver aqui como é que a gente descobre em qual tempo está cada cilindro. Vamos colocar aqui um exemplo qualquer, né? Vamos colocar aqui o cilindro 1 em compressão. Quando o cilindro 1 está em compressão, em qual tempo estão os outros cilindros? Então, a ordem de ignição é 1, 3, 4, 2. A gente vai escrever essa ordem de ignição aqui, só que ao contrário. Depois do 1, viria o 3, só que nós vamos escrever ao contrário. Então, vai vir o 2, depois o 4 e depois o 3, né? Se vocês repararem, 1, 3, 4, 2. É a ordem de ignição escrita ao contrário. Então, quando o 1 está em compressão, o cilindro 2 está em explosão, o cilindro 4 está em escapamento, o cilindro 3 está em admissão, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos colocar, por exemplo, o 1 em explosão. O que acontece agora com os outros cilindros? Mesma coisa. 1, 3, 4, 2. Vamos escrever ao contrário. 1, 2, 4, né? Desculpa. 4, aqui, desculpa. 4, 3, né? 1, 3, 4, 2. Então, o que acontece? Quando 1 está em explosão, né? Descendo em explosão, o 4 vai descer em admissão, o 3 está subindo em compressão e o 2 está no tempo ali de escapamento. A gente pode começar também por um outro cilindro, né? Eu quero saber o que acontece quando o 2 está em explosão, o que está acontecendo aí com os outros cilindros. Depois do 2, viria um 1, 3, 4, né? É a ordem de ignição 1, 3, 4, 2, só que a gente começou a contar de um cilindro diferente, né? 2, 1, 3, 4 é a mesma coisa que um 3, 4, 2. Mas vamos escrever ao contrário
Então, depois do 2, ao invés do 1, vai vir o 4, depois o 3 e depois o 1. 1, 3, 4, 2. Então, a gente começou com o 2, né? Quando o 2 está em explosão, o 1 está em compressão, o 3 está em admissão e o 4 está em escapamento. Ah, qual é a importância disso? Eu peguei uma imagem ali, vamos ali na tela, Lelê, só para dar um exemplo, tá? Pode ser aplicado aí em outras imagens, em outros diagnósticos. Mas aqui, eu estou com uma imagem aqui no canal A, amarelo do meu NIL, né? Eu configurei assim, o canal A aqui é o amarelo e o B é o vermelho. No canal A eu tenho a famosa compressão relativa, a famosa CR. E no canal B é o que a gente chama aí de TVA na partida. Para quem não sabe, é o transdutor de vácuo ligado ali no coletor de admissão na partida, tá? Eu desliguei o fusível da bomba. Este motor não entrou em funcionamento. Esta imagem ali é do transdutor e da compressão relativa ali na partida. Então, o que acontece? Eu estou fazendo a compressão relativa, a CR, aí, por queda de tensão. Então, quanto maior a queda, maior a compressão. E a gente percebe que eu tenho um cilindro aqui com uma compressão bem baixa. Eu sei qual cilindro é porque eu provoquei essa falha. Eu tirei a vela ali do cilindro 1, esse aqui é o primeiro cilindro. Coloquei a mangueira ali do transdutor de compressão, só para fazer uma redução, né, para não ficar ali também sem compressão nenhuma, né, totalmente aberto ali. Então eu provoquei esta falha no primeiro cilindro. Então eu sei que este aqui é o primeiro cilindro. E aqui embaixo a gente tem aí a onda, né, o sinal ali do vácuo, do transdutor de vácuo ligado ali no coletor de admissão. Então repare que aqui a gente vê que tem um cilindro com uma compressão bem baixa e aqui eu tenho um cilindro com um vácuo maior do que os outros três. Eu sei que aqui é o primeiro cilindro. Agora, qual onda aqui do vácuo se refere a qual cilindro, né? Por exemplo, esta onda aqui com um vácuo maior, a qual cilindro ela pertence? A quem ela se refere, né? Vamos descobrir ali na lousa. Aliás, eu até, por coincidência, já ficou aqui, acabou ficando o cilindro 1 em compressão, né? Então, o que acontece aqui nesse momento com os outros cilindros? O 2 está em explosão, o 4 está em escapamento e o 3 está aqui em admissão, né? Então, vem para a imagem aqui de novo, Lelê. Então aqui eu tenho 1, para quem trabalha com transdutor. Se eu tenho aqui o final da compressão no cilindro 1, aqui é onde ele receberia a centelha, ele vai descer em explosão. Quem vai descer aqui em admissão é o pistão gêmeo, no caso o 4. Então eu sei que esta onda é do quarto cilindro. Se essa é do 4, seguindo a ordem de ignição, 4, 2, 1, 3, tá? 1, 3, 4, 2. Apenas comecei a contar de um cilindro diferente. Então é 4, 2, 1, 3. Tá aqui o cilindro 3. Então o maior vácuo aconteceu no terceiro cilindro. Por que que isso acontece? Aqui, 1, 3, 4, 2. Aqui é o final da compressão do cilindro 2. Quem vai subir agora em compressão é o cilindro 1, né? 1, 3, 4, 2. Depois do 2 é o cilindro 1. Então, ao mesmo tempo que ele subiu em compressão, o terceiro desceu em admissão. Correto? Então, filme em mim, Lelê. Por que que o vácuo do terceiro cilindro foi maior? Quando o 1 subiu em compressão, né? O pistão 3 está aqui em cima, o 1 está aqui embaixo. O 1 subiu em compressão e o terceiro desceu em admissão.
Como o motor de arranque ali não encontrou tanta resistência ali no primeiro cilindro, né? A gente provocou ali uma falha de compressão. O motor ganhou velocidade neste momento aqui, neste ponto. Então a velocidade foi maior e o vácuo foi maior. Por isso, filma na tela de novo, Lelê. Por isso que o vácuo do terceiro cilindro foi maior do que os outros. Porque quando o 1 subiu em compressão, a compressão aqui foi baixa, o motor ganhou velocidade, o arranque não teve tanta resistência ali, o cilindro 3 acabou absorvendo, né, mais oxigênio aí, teve um vácuo maior, ao mesmo tempo que o cilindro 1 deu uma queda menor aqui na tensão de bateria, né? Então, a importância de a gente saber o que acontece com cada cilindro, né, em determinado tempo. O cilindro 1 subiu em compressão, ao mesmo tempo que o terceiro desceu em admissão. E repare que sempre que eu tenho aqui uma falha, né, de compressão na CR, principalmente aqui esse cilindro quase morto, né, o próximo cilindro tem uma queda maior. Filme em mim de novo, Lê. Por que isso acontece? Porque ganhou uma velocidade ali naquele cilindro, né? O motor de arranque virou com mais facilidade aquele cilindro com baixa compressão. Quando ele chegou no próximo, que tinha uma compressão boa, né? Uma compressão bem maior, deu aquele tranco, vamos dizer assim, né? Aquele impacto, e houve uma queda maior de tensão ali da bateria, né? No próximo cilindro. Então mostra a onda de novo, né? Repare que ele acaba mexendo com todas as ondas, por isso a importância da gente entender, fazer o diagnóstico correto na imagem, né? Eu tenho aqui, ó, um cilindro com baixa compressão, o motor ganhou velocidade aqui. Quando ele encontrou outro cilindro, que esse estava com uma compressão boa, ele deu uma queda maior, né? Como se tivesse um impacto ali. E acaba interferindo ali até um pouquinho ali nas outras ondas. Mesma coisa aqui, né? Já expliquei porque que eu tenho um cilindro com um vácuo maior. Então repare que esta imagem toda estranha aí, aonde que está o meu defeito? Baixa compressão no cilindro 1. Então a gente tem que saber determinar aonde a coisa começou, né? Eu tenho um vácuo aqui diferente, eu tenho uma CR bem feia, mas tudo por causa da baixa compressão aqui do primeiro cilindro. Ele provocou tudo isso aqui. Então, a importância, agora filme em mim, Lelê, da gente entender, da gente fazer o diagnóstico correto, entender a imagem, entender o que acontece com cada cilindro, assim a gente consegue identificar, determinar, fazer um diagnóstico aí correto, né? A gente tem que entender o que acontece com o motor, como funciona o motor, afinal os transdutores, né, 99% da sua função é determinar falha, né, mecânica, é a gente descobrir ali uma falha mecânica, né, para isso que servem os transdutores. Deixa eu só mostrar um último negócio na lousa, Lelê. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas para quem não viu, uma coisa muito interessante também, e a gente precisa saber o que acontece aí, o que acontece não, quais são os pistões gêmeos, né? Então a gente está fazendo um diagnóstico, a gente sabe a importância, quem trabalha com transdutor, quais são os pistões gêmeos. A gente já sabe aqui, né, que o 1, 3, 4, 2, a gente sabe que 1 e o 4, o 3 e o 2 são gêmeos, né? O cilindro 1 é gêmeo com o 4 e o 3 é gêmeo com o 2. Mas vamos pegar um motor aí que a gente não conhece. Eu lembro ainda de cabeça a ordem de ignição do Opala 153624, né? Quais são os pistões gêmeos desse motor? Isso que eu vou mostrar serve para qualquer motor, tá?
A gente só tem que saber a ordem aí de ignição. Então, 153624, vamos dividir no meio e repetir aqui embaixo, 624. Quais são os pistões gêmeos? 1 e o 6, o 5 e o 2, o 3 e o 4. Aqui mesma coisa, 1, 3, 4, 2. Vamos repetir aqui embaixo, 4, 2. 1 e o 4, 3 e o 2. Num motor boxer aí, 1, 4, 3, 2. 3, 2. 1 e o 3, o 4 e o 2, tá? Isso serve para qualquer motor. A gente só tem que saber a ordem de ignição. Então agora, para terminar esse vídeo, você que gostou, deixa um like aí. Se você quer aprender aí mais técnicas de diagnóstico automotivo avançado aí, o uso do osciloscópio para quem está começando, a gente tem o curso básico, né, tanto presencial quanto EAD, e o curso de transdutores avançado, tanto presencial também quanto EAD. Entre em contato com a gente, meu WhatsApp é 11, aqui de São Paulo, né, capital, 94109-0409. Eu vou deixar também aqui embaixo, né, clica na setinha ali, mostrar mais, vou deixar os meus contatos. Então, se você gostou, se você quer entrar nesse mundo, se você já trabalha com osciloscópio, pode fazer o curso só de transdutores. Se você quer começar a trabalhar com osciloscópio aí e depois com os transdutores, né? Faz primeiro o curso de osciloscópio, afinal os transdutores são acessórios do osciloscópio, e depois você faz o curso aí de transdutores. Beleza? Então já falei demais, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!